Módulo 2 Cristianismo não é religião. Capítulo 1 Fundamentos das religiões. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem do Evangelho de Mateus é muito conhecida. Contudo, poucos entendem que o contexto no qual Jesus falou estas palavras foi para combater ensinos religiosos que, ao invés de trazer paz, traziam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. A verdadeira religião, o verdadeiro Evangelho produz descanso e paz. O problema é que vivemos em dias em que a verdade do Evangelho foi substituída por um tipo de religião humana, vazia e pesada. A vida cristã nada mais é do que Cristo em nós. Transformar Cristo em uma religião significa dizer que seu sacrifício na cruz foi inútil e que precisamos fazer algo por nós mesmos para alcançar a salvação. As pessoas estão acostumadas a pensar no cristianismo como uma religião, mas o cristianismo não é uma religião. Evidentemente, falamos dele para as pessoas de fora como se fosse uma religião, para que possam entender. Porém, na verdade, o verdadeiro significado do cristianismo é crer corretamente. Nós não queremos apenas um comportamento correto de forma religiosa. Nós cremos que o comportamento correto é consequência do crer corretamente. A religião, por outro lado, é sempre um sistema exterior e humano. É o homem tentando pagar sua entrada no céu. Devemos rejeitar tudo que procede da religião vazia e humana. E como podemos identificar conceitos e práticas religiosas na igreja? Creio que a resposta para isso está no judaísmo do Velho Testamento. Vamos pensar em algumas características comuns em todas as religiões, mas que têm paradigmas completamente diferentes dos apresentados no Evangelho. Primeiramente, o fato de que toda religião possui um templo. Contudo, no cristianismo genuíno, não temos mais templos, nós agora somos o templo do Espírito Santo. Nós temos prédios nos quais nos reunimos como igreja, mas não podemos acreditar que a presença de Deus reside somente ali. Os prédios não são sagrados, pois Deus não mora neles. Ele habita em nós, por meio da pessoa do Espírito Santo. O segundo aspecto comum é a lei, ou seja, o conjunto de normas daquela religião, normas morais, normas de vestimentas, de conduta, etc. A famosa lista dita o que pode e o que não pode, e é bastante famosa por representar um fardo para quem a pratica. O cristianismo não é um conjunto de regras. Até mesmo os 10 mandamentos dados por Deus no Velho Testamento não são mais uma lei para nós, e sim promessa do novo estilo de vida que temos devido à nossa nova natureza. A terceira característica é que toda religião conta com um sacerdote ou um clero. Contudo, o que ensinamos é que, no verdadeiro Evangelho,
todos somos sacerdotes e ministros. Podemos ter irmãos mais velhos na fé, para ensinar os mais novos, mas eles não são intermediários entre nós e Deus, são apenas conselheiros. Não precisamos mais de intermediários, de sacerdotes, pois o caminho está aberto até Deus. Foi aberto pelo sangue de Cristo. E, por esse mesmo sangue, todos nós temos o mesmo nível de acesso a Deus. Com isso, tornamo-nos canais de Deus e também sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo crente nascido de novo é ungido e recebe um chamado maravilhoso de Deus em sua vida. Quer sejamos um jogador de futebol, uma dona de casa, um professor, um executivo, um zelador ou um pastor, todos somos chamados e temos a oportunidade de representar Cristo e desfrutar dele no lugar onde fomos colocados. Muitos pensam que o centro da vida da nossa igreja são as células, mas isso é um equívoco. As células são a estratégia. O centro da visão é o Evangelho da graça, e o centro do Evangelho é Cristo em nós. Uma vez que Cristo está em nós, somos feitos sacerdócio real. A visão de que cada crente é um sacerdote, um ministro, é o centro de tudo que fazemos como igreja. Para finalizar, mostrando a diferença entre o fardo da religião humana e o que pregamos, a leveza do Evangelho, podemos citar o fato de que as religiões são cheias de ritualismos e de obras mortas. Mas o que são obras mortas? Muitos pensam que se trata do pecado em que vivíamos. Na verdade, obras mortas são aquelas que fazíamos com o intuito de ganhar a nossa salvação. Era a nossa mentalidade antiga de barganha com Deus. Toda religião vai apresentar uma receita para que o homem chegue até Deus. Apenas o cristianismo verdadeiro, apenas o Evangelho, prega o oposto. Prega o fato de que foi Deus quem tomou a iniciativa de vir até nós por meio da cruz. A cruz é o centro do Evangelho, é a essência da nossa pregação. Ela contradiz as receitas de obras mortas dadas pelas religiões. Por quê? Porque a cruz mostra que não há nada de bom em nós mesmos e que somente podemos ser salvos exclusivamente pela fé. Pela fé na obra de outro, na obra consumada de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.